E aí, pessoal, meu nome é Thiago Grande, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de gibizinho, de literatura, de tudo que tem muito a ver com terror, ficção científica, mistério, aventura, tudo que eu gosto. Se você gostar também, você pode vir fazer parte, né, dessa comunidade aqui. Se inscreva, deixe seu like, me ajuda muito o like, compartilhe. Se gostar, se você for, né, fã do que eu faço aqui, ou se você só gosta e quer me ajudar, tem o meu Apoia-se, que o link tá sempre na descrição. Mas a gente tá aqui para falar de gibizinho. E hoje a gente vai falar de Os Gatos do Louvre. Ó, a Luísa não tá deixando ver, mas a gente vai falar dos Gatos do Louvre, né? Eu trouxe aqui só pra minha ediçãozinha, mas eu vou botar uns inserts aqui pra vocês, pra ficar melhor, pra vocês verem com mais qualidade as imagens. Os Gatos do Louvre é uma obra que foi publicada ali entre 2016 e 2017 lá no Japão e foi escrita e desenhada pelo Taiyo, acho que é Taiyo mesmo, Matsumoto. Vamos ficar só com o Matsumoto. Aqui no Brasil foi publicado pela JBC, né, em 2 volumes e tem tradução da Nagisa Kushihara. Ela tem mais um outro nome, eu acho que eu vi como os créditos de tradutor, mas agora de cabeça não vou lembrar. Inclusive, muito difícil achar os créditos dela aqui, tá? Você tem que olhar a ficha realmente para poder ver quem traduziu. Até no... Eu tô muito cega quando tô enxergando as coisas, ou nem aqui na... Ó, no finalzinho do expediente tem quem traduziu. A gente merece um pouco mais de destaque, né? Pra quem não sabe, eu sou tradutor. E é bom a gente ter esse carinho, né? Já que aqui no Brasil a gente é também autor da obra quando a gente é acreditado. Mas enfim. Foi publicado originalmente ali em 2016, 2017. Em 2020 ganhou uma edição lá nos Estados Unidos, que essa aqui é baseada na edição dos Estados Unidos, apesar de lá ter saído num volume só, né? Essa composição toda aqui tem a ver com a edição dos Estados Unidos e depois foi publicado no Louvre. Eu não consegui entender muito bem isso, se a obra já foi feita com o pensamento de ser, né, distribuído, vendido no Louvre, ou se fez parte depois e entrou pro catálogo, que foi uma espécie de evento que teve lá, que teve outros mangakás também que foram convidados para escrever histórias sobre o Louvre. Mas enfim, né, é uma obra que fala muito ali do mundo do Louvre e suas obras de arte. Mas vamos falar da história. Bem, Os Gatos do Louvre não tem uma história assim tão complicada. A gente acompanha os funcionários e moradores do Louvre, que é aquele grande museu lá na França, né? Os moradores, no caso, são os gatos. Só que o Louvre não permite que tenha bichos lá dentro. Então eles precisam ficar escondidos durante todo o dia e aí à noite eles podem viver livremente. Esses gatos, eles sempre viveram no Louvre. Quem conta isso pra gente é o Marcel, que é um senhor já de idade, que ele é um dos vigias noturnos ali do Louvre. Só que ele tá no Louvre há gerações e gerações. Ele nasceu no Louvre, porque toda a família dele sempre trabalhou lá. Então ele conhece os segredos do Louvre, pelo menos muitos dos segredos, e um dos segredos é, né, que os gatos habitam lá e que eles, né, ele precisa cuidar desses gatos. Entre os personagens gato, a gente tem o Barba Azul, que é meio que o líder deles ali, ele é, né, o que bota ordem na casa, mais brigão, porque ele é o maiorzão. Tem o Ancião, que é um velhinho, ele tá sempre deitadinho ali, porque, né, já tá no finzinho da vida. Tem o Vareta, que é um gato de esfinx, né, um gato sem pelo, um gato pelado, que pra mim é o mais querido de todos eles. Daí a gente tem o Serrote, que é um gato assim, digamos que um pouco mais maldoso, um pouco mais malicioso do que os outros. E aí tem mais alguns outros personagens que não recebem tanto destaque assim. Mas quem a gente vai acompanhar mesmo, o nosso herói felino, é o Filho da Neve. E o Filho da Neve é um gato que aparenta ser um gatinho, ele parece um filhotinho todo pequenininho, todo coitadinho, mas na verdade ele já, né, já tem 6 anos, vai ser o 7º inverno que ele vai passar, que ele vai fazer 7 anos, mas ele se mantém sempre com essa aparência infantil. E ele não tá mais satisfeito com essa vida deles ali no museu, de ter que ficar escondido, ele quer explorar, ele quer se comunicar com os quadros, ele quer vivenciar aquelas artes. E é numa dessas fugidinhas que ele dá que ele conhece a Celine, que é uma guia que trabalha ali no museu durante o dia. E ela faz parte do elenco de seres humanos que a gente acompanha além do Marcel. E aí a gente também tem o novato no Vigia Noturno, que é o Patrick, que ele começa a trabalhar no comecinho da história e ele também é apresentado a esse mundo dos gatos. Mas o Louvre também guarda um outro segredo, que é o quê? É possível pessoas e gato, no caso o Filho da Neve consegue, as pessoas conseguem se comunicar com os quadros. As obras falam com certas pessoas, apenas uns escolhidos, e as pessoas conseguem também se comunicar com as obras e acontece esse evento
fenomenal, que é o quê? Eles podem entrar dentro do quadro e fazer parte daquela obra e andar dentro do mundo das obras de arte. E é isso que o Filho da Neve fica fazendo, sabe? Quando ele dá as escapadinhas dele, ele vai. Mas a gente descobre que o Marcel também tem um segredo. Porque quando eles eram criança, quando ele era criança, ele e a irmã dele, eles, né, o parque de diversões dele, o parquinho deles, era o Louvre, porque os pais estavam trabalhando ali. E a irmã dele tinha essa habilidade de se comunicar com os quadros e, né, de poder entrar nos quadros, e ela sentia que a vida dela era dentro dos quadros. Só que ela desaparece e ele tem essa certeza, agora já idoso, de que a irmã dele tá ali dentro do Louvre em algum quadro. Nada do que eu falei aqui, spoiler, tá? Pelo meu entendimento, essa é só a base, a premissa do quadrinho todo. Isso tudo acontece no primeiro volume, eu não vou entrar no segundo, que realmente tem um desfecho, porque eu acho que pra nossa discussão aqui, pro que eu tenho pra falar, o primeiro volume tá ótimo, mas também acontece mais coisas, tá? Eu não contei o volume 1 inteiro pra vocês. E aí, aqui a gente tá falando, né, de um mangá, de um gibi que fala sobre o Louvre, que é onde tem grandíssimas obras de arte. Eu fiquei pensando que artes que a gente vai ver aqui, que estilo artístico a gente vai ver aqui. Porque eu imaginei, né, a gente consegue ver logo começando que o mangaka tem um traço, né, que é mais pictórico, ele não tem aquela linearidade, então o destaque não está nas linhas, está mais nas formas. Pensei, o que isso me lembra? E o que me veio foi o expressionismo. E aí tá, vamos começar. O que é o expressionismo? Para isso, primeiro, a gente tem que ir lá na Idade Clássica. A Idade Clássica nas artes, assim, realmente fica sendo o Renascimento, ali pós-Idade Média, que eles redescobrem obras de arte da verdadeira era clássica, né, na Grécia e a Roma, e eles acham que, tipo, lá na Idade Clássica, na Antiguidade, eles faziam obras que eram realistas, eles conseguiam capturar a natureza exatamente como a natureza é. Então você vê as esculturas, né, que foi o que sobreviveu, você vê o realismo. E aí lá no neoclassicismo do Renascimento, eles vão, né, trazer essa coisa do naturalismo extremo. Então tudo tem que ser, né, o mais próximo da realidade. Isso é meio que uma falácia, porque no fim das contas o Renascimento, os artistas, os renascentistas não fazem isso, eles fazem uma obra de arte um pouco mais idealizada, é mais a ideia do que realmente a obra como ela é, mas, né, a gente tem essa coisa forte do naturalismo que surge ali. Por quê? A arte como uma escola de estudo, ela surge ali com o Renascimento. A partir disso, nos próximos séculos, acredita-se, né, que arte, dentro das academias, arte é a arte naturalista, né? A arte foi feita para isso, para representar o que você vê ali. E aí a gente chega no século XVIII e se encontra com o romantismo, que é o quê? Essa quebra com o iluminismo. Essa razão, essa racionalidade extrema não funcionam com as artes. A arte não foi feita para isso. A gente precisa da coisa subjetiva e é isso que o romantismo vai trazer. Né, a coisa de dentro do ser humano e também uma certa individualidade, sabe? Porque como é subjetivo, é a visão daquela pessoa sobre aquela tal coisa. E é isso que o romantismo vai trazer de muito forte. Logo depois a gente tem o impressionismo, que é o quê? As obras costumam olhar muito, né? As obras ali com o neoclassicismo e tudo mais, dessa coisa da realidade, né? Essa definição do que a gente vê. Só que o impressionista vai falar o quê? Não é, cara. Quando você olha na natureza, você não vê as coisas delimitadas, né, delineadas desse jeito. Você vê uns borrões, você olha pra uma cachoeira, é uma coisa fluida, não é uma coisa fixa. Então, se você vai capturar um momento, você não vai capturar, né, uma coisa mais parada. Tem uma fotografia naquela época, você não pegava uma coisa parada, você pegava um borrão, uma coisa assim. E aqui a gente já tá falando do século XIX, tá bom? Então os impressionistas vão pegar os quadrinhos deles, irem pro lado de fora e pintar a natureza como ela é. Uma coisa muito mais naturalista, mas não com, né, uma coisa muito mais naturalista que eu digo, né, foco na natureza, não naturalista no sentido da arte naturalista, a arte que busca o realismo. E uma coisa que vai vir com o impressionismo é a questão mais sensorial, né, uma coisa mais do sentimento que seu corpo sente. E aí a gente chega finalmente no expressionismo, que vai levar isso para um outro extremo. Aí a gente está no começo do século XX, né, os movimentos de vanguarda artístico, modernismo, e o expressionismo vai falar, mas e a psique? A psique não é isso que você não olha para a natureza e vê a psique. Para a gente representar as angústias, as emoções, né, a parte interna do ser humano, a gente precisa se expressar de outras formas. Porque se você quer uma foto da natureza, você tira uma foto da natureza.
Aqui a gente vai distorcer as formas. Se a gente precisa, vai representar tristeza, a gente bota um azul no rosto da pessoa pra ela, né, ter tristeza. Não é uma coisa tão óbvia assim, mas só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então o expressionismo vai vir disso, a gente vai deformar as formas. Você vai transmitir o que tá dentro de você ali pelas formas. E é claro que, né, tudo isso que eu falei agora foi uma generalização grosseira. Eu simplifiquei o que dava pra simplificar, porque o vídeo não é, né, uma aula para vocês sobre isso. Mas aí a gente chega no expressionismo. E o que isso se relaciona com o mangá aqui em questão, Os Gatos do Louvre? Eu acredito que principalmente na representação dos gatos, porque os gatos aqui são figuras antropomórficas, não o tempo todo. E isso também acho que faz parte do expressionismo da coisa. Às vezes na mesma cena você vai ver eles na forma de gato, na forma de bicho mesmo assim, uma representação de gato, e logo em seguida eles né, em figuras mais antropomórficas, então parecidos com seres humanos, mas aí quando eles estão nessas figuras de seres humanos, são imagens mais distorcidas, não é uma visão naturalista do que seria um gato em forma de gente. É uma visão para definir as características daquele bicho, né, as coisas internas dele. É lógico que isso também vem do romantismo, isso é muito pesado no romantismo da subjetividade, né, das metáforas. O romantismo é a coisa da metáfora, da alegoria. Então eu acho que, em geral, nessa questão dos gatos antropomorfizados, com figuras que parecem essa personalidade deles, é uma coisa do romantismo, mas a forma com que eles são desenhados vem do expressionismo. E aí a gente também vai ter o romantismo na obra em mais algumas questões, porque, por exemplo, tem essa coisa toda de você entrar num quadro. Isso foge da realidade, na racionalidade do ser humano. Você tem como você entrar numa obra de arte. Aí já vem aquela coisa da metáfora, porque você vê uma obra de arte, você quer entrar nela, você quer viver dentro, você quer sentir ela. Então tem por esse lado, mas eu acho que o que mais pega a gente pode pensar em dois personagens. O Serrote, que é o gato, né, o gato preto, que ele é o mais vilanesco ali, ele quer fazer o mal pro Filho da Neve. Então ele tem umas formas mais alongadas. Quando a gente vê ele em ação, mesmo antropomorfizado, essa palavra é difícil, ele é sempre uma sombra. Por quê? Porque ele tem a escuridão dentro dele, tem essa maldade dentro dele. Então as formas dele funcionam como uma sombra. Mas o que me lembra mais assim o expressionismo mesmo é o Filho da Neve, porque ele é extremamente melancólico. A gente pode falar da representação dele, da forma dele, que é sempre uma criança, que lembra muito os quadros de príncipes ali depois do Renascimento e tudo mais, e também os querubins nessas obras. Porém, o que marca ele é a melancolia interna. O expressionismo tem uma coisa muito forte do pessimismo, é uma coisa mais, uma negatividade talvez, e o Filho da Neve ele tem isso. Ele tem essa melancolia, essa tristeza dentro dele, ele acha que todo lugar que ele tá, alguma coisa ruim acontece, ele tá insatisfeito com a vida que ele tá levando, ele tá frustrado, né, ele quer ir pros quadros, ele quer se comunicar com os quadros, mas ele não pode, porque, né, ele não pode ficar lá senão os humanos vai pegar eles, e a vida na rua pros gatos é terrível. Então ele tem essa melancolia que vem do romantismo, mas uma tragicidade, um pessimismo que é, né, uma coisa mais inerente do expressionismo. Mas eu acho que a obra vai um pouquinho mais além disso, não é só desses movimentos, né, do romantismo, do expressionismo em si, mas ela tem uma conversa, um diálogo também com a obra de arte em geral. Como a gente vê as obras de arte, o que as obras de arte são, como o ser humano se expressa através da arte, como a arte é uma conexão. E a gente vê isso pela Cecile, por quê? Porque ela tem esse amor gigantesco pelas artes, ela é uma guia durante o dia no Louvre, mas ela sente, desde a primeira aparição dela, a gente vê que ela explica a arte para as pessoas, mas ela sente que ela não consegue transpassar, ela não consegue fazer as pessoas sentirem aquela obra de arte como a obra de arte é. E aí ela começa a frequentar o Louvre à noite, pelas questões dos gatos e tudo mais, e o mistério, e ela se vê num sublime, porque ali é ela e a obra de arte, ela é a grandeza da obra de arte, mas quando ela descobre que dá pra você entrar na obra de arte, né, pra você sentir ela em sua plenitude, ela fica muito intrigada com aquilo. Então fala um pouco da relação que a gente tem com a obra de arte, mas em contraponto a gente tem o Patrick, que é o guia noturno, né, o vigia noturno, e ele diz que ele não se importa muito com a arte, ele não tá ali pela arte, ele gosta do Louvre durante o dia, porque daí você vê muitas pessoas, diferentes culturas, ele escuta muitos sotaques, ele gosta desse calor humano, essa conexão que os seres humanos fazem.
Isso também faz parte da arte. Apesar de ele falar que não importa a arte, mas a arte é isso, essa conexão, é você olhar para uma obra e sentir, outra pessoa vai olhar e sentir outra coisa, mas vai ter essa ligação. Então, a obra de arte, a arte num museu, é isso, é essa conexão, é essa emoção, é essa maneira que o ser humano se expressa e se conecta. Então, eu acho que para além de ter essas questões todas expressionistas né, do romanticismo, também tem essa forte... É uma obra sobre arte, é uma obra de arte sobre arte. E é claro que sendo uma obra de arte muito boa, que, né, pra mim é isso que uma obra de arte boa é o quê? Tem muitas conversas pra gente ter, ela não se exaure, ela não acaba. Tem sempre uma discussão pra fazer. E eu podia ficar aqui por horas falando com vocês, porque cada hora eu já pensei em reescrever esse roteiro várias vezes. Inclusive, eu pensei em apagar tudo e fazer um vídeo só sobre essa nossa relação, sobre a coisa daqui de querer entrar na obra de arte. Que o ponto aqui é que a obra de arte conversa com você conversa com a obra de arte e você consegue entrar nela. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso. E se vocês se interessarem, eu posso fazer. Mas hoje eu só queria falar um pouquinho de expressionismo, que eu acredito que seja, né, o meu movimento, a minha escola de arte favorita, quando se trata de pinturas e desenhos e afins. Eu acho que talvez seja a minha favorita. E era isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje. Desculpe se ficou muito enrolado, muito confuso. Eu tentei fazer um roteiro, mas, como eu disse, tudo muito simplificado, eu ainda tô aprendendo todas essas coisas, mas eu senti que valia a pena dividir aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido encontrar as imagens também com qualidade pra mostrar, porque eu acredito que ficar mostrando assim, abrir e mostrar pra vocês, não é tão interessante quanto vocês verem realmente do que eu tô falando. Então, é isso. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários outras obras, né, outros mangás ou outros gibis em geral, que, né, a gente possa conversar, que vocês querem ver por aqui. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Pense no meu apoia-se, por favor, para me dar aquela ajudinha. Obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!